Oi, gente, meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Sou estudante de medicina da UFPB, do segundo período. Desculpa aí, ainda tô meio resfriada. E semana que vem acaba o meu período, então daqui para o mês de outubro eu já tô no terceiro, graças a Deus. Então, gente, hoje eu vim falar um pouco de como foi que eu fiz aquela revisão de um mês, que tanto vocês me perguntam. Com mais detalhes de como foi isso. Para quem não sabe, eu era estudante de farmácia aqui da UFPB e tinha estudado muito nos anos anteriores para o Enem. Então, eu tinha estudado antes de entrar em farmácia, não com tanta intensidade quanto foi enquanto eu estava no curso de farmácia, que aí sim foram os anos assim que eu mais estudei na minha vida. Então, no ano que eu fui aprovada, aconteceram algumas coisas na minha vida que vai ficar para um outro vídeo. E como é que eu posso dizer? Eu meio que desencanei do Enem. Eu tinha aquela esperançazinha de passar, mas passei o ano sem estudar. Só vinha assim, por desencargo de consciência, fazer uma revisão geral, de mais ou menos, faltando mais ou menos um mês para o Enem, coisa de 30 e poucos dias mesmo. Então, o que foi que eu fiz para conseguir fazer essa revisão e, assim, fazer toda a diferença na minha aprovação? Como eu já falei anteriormente, não foi uma coisa que eu não sabia de nada, estudei um mês e passei. Não, gente, calma, eu já tinha toda uma base, toda uma preparação anterior. A única coisa que eu fiz de diferente nesse ano que eu fui aprovada foi realmente manter a calma, cuidar da minha saúde mental e focar no que realmente caía, porque eu não tinha tempo de perder com. Não tinha tempo para perder com besteira, com assunto que era um pouco recorrente. Vou achar aqui mais um pouco. Com assunto que era pouco recorrente ou alguma coisa assim do tipo. Então eu peguei uma análise de incidência do Enem, que eu vou deixar aqui nos comentários não, na descrição, que eu inclusive já fiz um vídeo assim mais detalhado falando sobre isso, é o primeiro de como passar em medicina, da playlist. Então eu peguei essa análise de incidência e fui vendo quais os assuntos que caíam mais. E desses assuntos que caíam mais, eu selecionei os mais básicos e mais fáceis de aprender. Que no caso, por exemplo, de matemática seria regra de 3, de biologia seria ecologia. Essas coisas assim que eu tinha certeza que iam cair e que eram muito, assim, básicas, que se eu errasse ia derrubar a minha nota e ia lá pro chão, por causa do trick, ia deduzir que se eu erro coisa fácil e acerto coisa difícil, então minha nota cai. E aí eu ia pro YouTube e pesquisava aulão, revisão, ou então resumo sobre tal assunto. Por exemplo, revisão regra de 3, resumo regra de 3. Eu assistia muito vídeo, aqueles vídeos curtinhos do Me Salva, ou então aulão, quando era um tema assim mais extenso e tal, e partia direto para as questões. Eu usei também muito aquele livro de resumos do Objetivo, que ele tem várias fichas de resumo, então eu olhava as fórmulas matemáticas por lá. Também usei muito aquelas revistinhas do Guia do Estudante, que tem uma por disciplina, para humanas e linguagens. Eu não estudei muito humanas e linguagens, eu realmente só resolvi questões e li aquelas revistas do Guia do Estudante, mais por uma questão de redação do que pela prova, mas que ajudaram consideravelmente na prova. Inclusive, eu tenho um amigo meu que também só leu as revistas e resolveu as questões anteriores e acertou mais de 40 questões na prova de Ciências Humanas. Então, né, vale a pena, gente, dar uma olhada. Então, assim, outra coisa que eu fazia muito, eu não perdia tempo lendo a teoria. Eu não pegava um livro didático para ir ler. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Então, eu partia direto realmente para os resumos, para os aulões e as questões e questão do assunto. Eu pesquisava mesmo assim no Google. Questão Enem, regra de 3, questão Enem, probabilidade, questão Enem, ecologia. E achava lá a lista de questões. Então, as minhas matérias que foram em foco foram matemática, redação e ciências da natureza, mais matemática e redação, porque ciências da natureza tem uns assuntos assim mais complicados, e química, o que eu mais vi em farmácia era química, então eu não dei assim tanta importância para a química. Mas o essencial de saber, por exemplo, estequiometria, funções orgânicas, essas coisas, eu estudava resolvendo questão, porque eu já tinha uma noção, já tinha uma base.
Mas é sempre bom revisar essas coisas, porque é justamente naquele básico que você diz, não, isso aqui é fácil, que você esquece um detalhe ou outro e acaba errando e sua nota cai lá embaixo, que nem já aconteceu comigo várias e várias vezes. Enfim. Então, gente, foi basicamente isso que eu fiz. Não foi nada assim de mirabolante, de ai meu Deus, nossa, não. E para a redação foi o que eu já falei nos vídeos anteriores para vocês. Eu fiz o esqueleto de redação e treinei até escrever sem olhar por nada. Fiz aquele repertóriozinho com Rousseau, com. Ai meu Deus. Com o George Orwell. É porque, gente, eu tô um pouco estressada, que já é a 8ª vez que eu tento gravar esse vídeo. Quando é vizinho gritando, é cachorro latindo, é moto ligada, é gente conversando perto da minha porta. Aí a pessoa, sabe, se estressa, assim. Eu já até mudei aqui o cenário, porque lá na sala estava impossível de gravar esse vídeo. Então, a pessoa se estressa, né, um pouco. Ainda mais que eu tô no TPM do samurai, assim mesmo. E eu saindo de uma gripe, mas enfim, vamos lá. Rousseau, Durkheim, Bauman, eu dei uma olhada porque eu gostei assim da história. Eu olhava assim esses filósofos mesmo, não tinha nada muito Thomas Hobbes, como eu já falei para vocês, mas no dia da redação do Enem eu só lembrei de Paulo Freire, porque eu não treinei o suficiente esse bendito desse esqueleto de redação. E outra coisa que eu também fazia muito era não estudar muitos assuntos por dia. Eu estudava um assunto, 2 assuntos no máximo, porque além de não ter tempo, que eu ainda estava fazendo o curso de farmácia, né? Tipo, a cabeça ficava muito embaralhada, porque era muita informação que você estava absorvendo para ainda estar pulando de uma matéria para outra. Então, eu preferi estudar uma, no máximo 2 matérias por dia e resolver muita questão sobre aquele assunto, muita questão mesmo. Assim, questões que eu achava na internet, as questões dos finais dos capítulos das apostilas do Exato Solidário, que eu também já falei, vou deixar o link aqui na descrição. Essas questões, assim, que tinham mais a ver com o Enem. E uma coisa importante no Exato Solidário, porque isso foi uma dúvida que surgiu no meu direct no Instagram. É no final do capítulo mesmo que tem a sessão do Enem, porque tem uma parte de exercícios que é misturado o Enem com todo mundo, assim, com universidades aleatórias. Mas não é ali que estão as questões do Enem. Você pode resolver essa parte onde tiver a questão do Enem ou parecido com o Enem, mas tem uma sessão específica para o Enem, lá no final. Tem um nome assim, sessão Enem. Então... Então foi isso, gente. Eu não fiz nada mirabolante, nada de outro mundo, nada que você dissesse assim, ai meu Deus, nossa, não. Eu foquei no que mais caía, garanti que eu ia saber o necessário para acertar as questões do que mais caía e valorizei as disciplinas que iam me dar a maior nota. Porque se eu sabia que matemática ia subir minha nota mais do que linguagens e códigos, por que eu ia gastar mais tempo estudando linguagens e códigos do que matemática? Entendeu? E assim, linguagens e códigos, por exemplo, foi uma disciplina que eu nem estudei, uma área que eu nem estudei muito, porque no meu ano mesmo o TRI era horrível para essa disciplina. Melhorou mais em 2018, então não dava muita nota, assim, mas continua não pontuando muito absurdo. E outra coisa assim também que vocês estão com medo é do Enem ficar mais difícil, mas veja, gente. Todo ano a prova ela fica mais difícil um pouquinho. Nesses anos que eu fiz Enem, eu sempre achei a prova do ano seguinte mais difícil do que a do ano anterior. Assim, entendeu? Daqui eu tava fazendo mais difícil do que a do ano anterior. Então, uma coisa que eu observei que não muda é o padrão de acertos. Para cotistas é de 120 a 125 acertos. Eu mesma acertei 120 acertos. Tirei 900 na redação, 836 em matemática, que eu tava com aquela dúvida se foi 856 ou 836, mas foi 836, eu achei minhas notas. Vai ter um vídeo só sobre isso. E para os não cotistas, de 135 a 140 acertos, no mínimo, assim, a faixa mínima de acertos é essa, mais ou menos. E um bom desempenho em redação e matemática. Foi basicamente isso que eu observei. Todo ano a prova pode mudar, o TRI pode mudar, por exemplo, de 2017 para 2018. O TRI de linguagens melhorou, favoreceu o pessoal, a nota de corte subiu, mas o padrão de acertos continuou muito parecido. Então, não fique com essa angústia, essa agonia. Ai, meu Deus, a prova vai ficar mais difícil. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Não.
Calma, jovens, porque a prova pode mudar o tanto que for, mas a concorrência, ela continua muito parecida. Às vezes aparece uns meninos que foram, acho que foi criado em algum projeto secreto do governo, que fecha a prova, que tira 10 mil na redação, que sua mãe fica usando de exemplo, que ainda bem que não é meu primo, porque, né? Mas e são pessoas totalmente fora assim da curva da realidade, da normalidade. Foquem no assim, digamos assim, não fiquem se abatendo com isso, não fiquem sofrendo, não fiquem se lamuriando por essas coisas. Foquem realmente no que importa, que é o quê? Conseguir um bom número de aceitos, com um padrão coerente e uma redação boa. Se você tirar uma nota boa na redação, uma nota boa em matemática, meu amor, vai salvar a sua vida. E se não for em matemática, foi em humanas, foi em linguagens. Então, o importante é garanta nota boa, pelo menos em 2 áreas do conhecimento, assim, nota boa mesmo. E o melhor possível nas outras. Você não precisa saber tudo, não precisa fechar a prova, não precisa ser especialista para passar. Você só precisa estar dentro das vagas. E, assim, na universidade, o pessoal não diferencia isso por cotista, por não cotista, por não sei mais lá o quê. Não, gente, tem nada disso. Também vai ter vídeo sobre isso. Olha, gente, eu vou resolver essas pendências nas férias, é sério, porque, como vocês sabem, eu adoeci, teve um monte de coisa aí. Mas, enfim, vou resolver essas pendências nas férias. E o vídeo de hoje foi esse. Vem muito mais coisa por aí. Eu fico de férias na terça-feira. Então, depois de terça-feira eu vou estar muito mais ativa, né? Porque terça-feira é reposição teórica de anatomia. E vocês sabem que a anatomia, assim, é a minha pedra no sapato. Ainda bem que o período que vem não tem mais anatomia na minha vida. Assim, não tem mais, entre aspas. Então, não vai ter mais essa decoreba de nome, enfim, que eu só falta ficar louca. Porque tudo que tem que decorar eu fico doida. Que, tipo, você não aprende, você decora. Porque é coisa demais para você aprender em tão pouco tempo. Então, eu fico agoniadinha com esses decorebas assim. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, me sigam nas redes sociais. Se inscreva no canal para continuar acompanhando o conteúdo. E deixe seu like para me ajudar, né, na divulgação do canal. Eu tô muito feliz. Ó, estão ouvindo? O grito de vizinho. Ai, isso é ali no pé da sala. Ainda bem que eu mudei de cenário. Mas enfim, o vídeo foi esse. Tchau!